Apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro e uma das principais vozes ideológicas do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, causou um grande tumulto na República. No programa de hoje, nós vamos debater os possíveis desdobramentos dessa prisão, a decisão do Supremo Tribunal Federal e a movimentação na Câmara dos Deputados. Vamos ao debate. A prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, na última terça-feira, gerou um debate jurídico muito grande. Se essa prisão foi ou não abusiva por parte do STF. Para analisarmos esse fato, inicialmente, nós temos que lembrar que a Constituição Federal só permite a prisão de um parlamentar em caso de flagrante. Uma outra questão do debate é justamente o não posicionamento inicial da Procuradoria-Geral da República em relação ao pedido de prisão. A Procuradoria-Geral da República só se manifestou após o parlamentar ter sido preso. É interessante destacarmos, inicialmente, a omissão da Câmara dos Deputados em conter ali os seus membros que atacam a democracia, que acabam dando ênfase à ditadura militar, causando aí um grande estrago no Estado Democrático de Direito. No meu ponto de vista, seria a Câmara dos Deputados, através do seu Conselho de Ética, que deveria agir inicialmente, inclusive para inibir esse tipo de ação de parlamentares que estão ali para defender a democracia. Outro ponto importante numa situação tão complexa como essa seria a manifestação da Procuradoria-Geral da República, já que nós temos aí o inquérito da fake news tramitando e a prisão do deputado Daniel Silveira, ela foi feita dentro desse inquérito. A Procuradoria-Geral da República ficou aí, digamos assim, calada no momento em que um parlamentar, por diversas vezes, inclusive repetidas vezes, usava o seu mandato para atacar os poderes, para atacar o regime democrático e atacar as instituições. A Câmara dos Deputados deveria agir de maneira rápida e, inclusive, de maneira não tolerando a situação, e a Procuradoria-Geral da República, nos primeiros movimentos do deputado Daniel Silveira, deveria se manifestar pedindo sim a sua prisão. No momento em que o Supremo Tribunal Federal age de forma monocrática, a decisão de plenário veio depois, isso aí acaba causando, acaba trincando o Estado Democrático de Direito, acaba causando um desequilíbrio entre as instituições, um mal-estar entre as instituições, que é o que nós estamos vivendo. Então, no meu ponto de vista, a Procuradoria-Geral da República é que deveria ter se manifestado e solicitado a prisão do deputado, desde os primeiros movimentos dele. A Câmara dos Deputados precisava e precisa coibir esse tipo de ações, inclusive com outros deputados. É interessante, sim, a mão do Estado em casos de pessoas que utilizam seus mandatos para atentar contra a democracia. Esse movimento é um movimento inaceitável, é um movimento não tolerável por nós, a maioria do povo brasileiro, de parlamentares que usam o seu mandato para atacar as instituições e atacar a democracia. Agora, partir do Supremo de forma monocrática gera aí uma discussão muito grande e geram dúvidas muito grandes. Cabe sim ao Poder Judiciário punir aqueles que atentam contra a democracia. Isso a Constituição diz. Mas nós temos ali um rito que precisa ser obedecido. Quando esse rito não é obedecido, e principalmente a prisão de um parlamentar, que ela gera um debate muito grande, gera um desconforto muito grande, geram dúvidas muito grandes na população, de um lado e de outro, ela acaba causando um estrago também muito grande. Então, a nossa análise em relação à prisão do deputado Daniel Silveira, inicialmente, é que a Câmara dos Deputados, que é a sua casa, onde ele tem assento, onde ele tem mandato, e ele que está tentando, inclusive, contra o próprio Poder Legislativo, porque quando o deputado Daniel Silveira faz aí menções honrosas ao ato institucional número 5, ele ataca o parlamento, ataca a democracia. É fato que a fala do deputado Daniel Silveira, ela é inaceitável. Agora, nós temos que saber como lidar com uma fala inaceitável numa democracia. No meu ponto de vista ali, a decisão da prisão de forma monocrática, sem uma ordem de prisão,
ela acaba abrindo um precedente jurídico desnecessário no Brasil. O Supremo tem agido por diversas vezes, a gente sabe, em razão da omissão da Câmara dos Deputados. Então, um episódio como esse, ele traz um grande ensinamento aos poderes. O primeiro é, acima de tudo, que o parlamento precisa agir e conter aqueles que estão aí, usando das estruturas do parlamento, usando da voz do parlamento, usando das prerrogativas que o parlamento lhes oferece para atacar o Estado Democrático de Direito, para, de forma violenta, atacar as instituições. A Procuradoria-Geral da República precisa estar atenta quanto a isso. Ela é a defesa da sociedade, ela é a defesa do cidadão, a defesa da democracia. A Procuradoria-Geral da República, que sempre agiu nesses últimos 25 anos de forma muito responsável e de forma muito correta, ela não pode agora ficar parada nesse sentido. E ao Supremo Tribunal Federal, no meu ponto de vista, um equilíbrio nas suas decisões ali, um equilíbrio no olhar. No próximo bloco, nós vamos discutir aí a movimentação na Câmara dos Deputados em razão da prisão do deputado Daniel Silveira. As nossas instituições, elas não estão preparadas para lidar com o caos extremista. Toda essa confusão em razão da prisão do deputado Daniel Silveira prova isso. E sem sombra de dúvidas, essa situação trouxe um desconforto imenso para a Câmara dos Deputados. Inicialmente, no meio jornalístico, no meio de cientistas políticos e no próprio meio jurídico, todos afirmavam que a Câmara dos Deputados deveria agir de forma corporativa, ou seja, derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque no regimento interno e a própria Constituição, ela assegura que após a ordem do Supremo, após a determinação do Supremo, cabe ao plenário da Câmara dos Deputados decidir se mantém a prisão ou não. A Câmara dos Deputados deve se reunir daqui a pouco. Esse programa está sendo gravado antes da reunião de plenário que vai ocorrer às 17 horas, para discutir e decidir sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. No meu ponto de vista, pelos parlamentares que eu conversei, os líderes que eu também conversei, a tendência é que a Câmara dos Deputados mantenha aí, hoje uma expectativa antes da votação, antes da sessão, em torno aí de 300 votos favoráveis à manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. No meu ponto de vista, essa movimentação na Câmara dos Deputados, contrário ali ao que se previa, ela ocorre depois que o Supremo Tribunal Federal, em plenário, decidiu por unanimidade manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Esse recado do plenário do Senado Federal ao Legislativo, à Câmara dos Deputados, foi um recado muito forte. Nós temos ali no Centrão vários parlamentares que respondem a processos que tramitam na Suprema Corte. E esses parlamentares, com certeza, assustaram aí com a decisão do Supremo. Um outro ponto de vista é que a Câmara dos Deputados, ela na verdade sente e ecoa o que a sociedade sente. E no meio da sociedade há um grau muito forte, há um número muito forte de pessoas contrárias aí à movimentação do deputado Daniel Silveira, às suas incursões contra a democracia, os seus pronunciamentos e, acima de tudo, essa guerra que ele trava contra o Estado Democrático de Direito. Então, como no seio social há essa contrariedade em relação ao funcionamento do deputado, a tendência é que a Câmara dos Deputados, nessa sessão plenária das 17 horas, acabe decidindo por manter a prisão do deputado Daniel Silveira. No meu ponto de vista, será uma decisão acertada da Câmara dos Deputados, que vive aí um momento de muito tumulto pós as eleições da mesa diretora da Casa. O deputado Arthur Lira, que é o presidente, no meu ponto de vista, vem agindo corretamente, com muita prudência, com muito equilíbrio e procurando, acima de tudo, caminhos para resolver o fato. A ida dele lá ao Palácio do Planalto, a conversa com o presidente Bolsonaro, os diálogos com o presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e também a visita dele ao ministro Luiz Fux, demonstra isso.
Arthur Lira está procurando resolver essa situação de forma pacífica para buscar aí a paz entre os poderes, o ordenamento entre os poderes. Ponto para o presidente da Câmara, que mal assumiu o seu cargo e já pegou uma bomba prestes a explodir no seu colo. A decisão da Câmara dos Deputados também deve ecoar de forma positiva para o país, principalmente daqueles que defendem a democracia, pois é hora da Câmara se posicionar de forma ativa e de forma séria contra aqueles que usam o mandato parlamentar para destruir, para causar desconforto, para causar desequilíbrio e instabilidade na democracia brasileira. No próximo bloco, nós vamos discutir o posicionamento do Palácio do Planalto e os possíveis desdobramentos da prisão do deputado Daniel Silveira. O silêncio do Palácio do Planalto, depois da prisão do deputado Daniel Silveira, mesmo aí com as insistentes solicitações de fala do presidente por parte de seus seguidores, demonstra que o presidente Bolsonaro vive um novo momento. Do meu ponto de vista, foi muito acertada a fala ali do ministro General Ramos, onde ele afirma que esse problema é da Câmara dos Deputados e não do Poder Executivo. É isso mesmo, fala acertada e posicionamento acertado do presidente Jair Bolsonaro em não colocar mais gasolina nessa fogueira e causar um estrago sem tamanho no seu governo. O que percebe aí é que o presidente Jair Bolsonaro já abandonou o seu pupilo em troca de estabilidade no seu governo. A conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ocorrida no Palácio da Alvorada, e com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, demonstra bastante maturidade do presidente Jair Bolsonaro num momento tão complexo quanto esse. O presidente, com certeza, não vai querer aí enfrentar o STF como fazia no início do seu governo. Ele está deixando para que a Câmara decida e levando o problema para a Câmara dos Deputados. Isso está muito correto na minha avaliação política. A tendência hoje é que o processo no Conselho de Ética avance e que o deputado Daniel Silveira seja cassado, perca o seu mandato. A Câmara dos Deputados quer responder dessa forma justamente para tentar impedir esses movimentos antidemocráticos por parte de parlamentares. Cabe, no meu ponto de vista, à Câmara dos Deputados zelar acima de tudo pelo decoro parlamentar de seus membros nessa situação. É inadmissível que um parlamentar que está no parlamento utilize aí de suas prerrogativas para atacar a democracia, para causar um desequilíbrio no Estado democrático de direito e, acima de tudo, atacar as instituições. Isso é inaceitável nos dias em que vivemos. É certo que tem uma pequena parcela da população que bate palma para esses movimentos. Tem uma pequena parcela da população que, de forma ingênua, acaba aprovando esses movimentos. E é para essa pequena plateia que esses parlamentares se apresentam dessa forma. É para essa pequena plateia que o presidente Jair Bolsonaro, em determinado momento de seu governo, se apresentava também como o queria tocar fogo na República. Hoje, a mudança de procedimentos, a mudança aí de fala do presidente Jair Bolsonaro demonstra maturidade e demonstra que ele está com o olho no seu governo, na estabilidade do seu governo e na busca aí de chegar num caminho tranquilo em 2022. A Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, mostra também bastante equilíbrio, pois se esperava um movimento corporativista da Câmara dos Deputados, ou se esperava em que a Câmara fizesse um pronunciamento contrário ao STF por interferência naquele poder. Se esperava também que a Câmara se pronunciasse buscando aí a Constituição em relação à prisão de um parlamentar, mas pelo contrário, o presidente Arthur Lira buscou o diálogo, conversou com os três poderes e está aí abrindo um caminho que pode lhe render muitos aplausos, que é o de justamente impedir, colocar um freio nesses parlamentares que usam do seu mandato para atacar a democracia, para atacar as instituições e para causar todo esse tumulto. O que o país precisa, a partir de agora, para vencer aí a crise econômica, o desemprego, as dificuldades dos nossos dias, é justamente o equilíbrio democrático.
Nós não vamos avançar na situação em que estamos. Nós não vamos construir aí uma estabilidade econômica no meio de todo esse desequilíbrio causado por essa ala bolsonarista. Então esse é um momento, acima de tudo, da Câmara se posicionar, da Procuradoria-Geral da República ficar atenta e, acima de tudo, do Supremo Tribunal Federal agir de forma moderada. Ao final dessa crise e preservado o Estado Democrático de Direito, precisamos sentar e discutir aí os limites de cada poder. Precisamos ordenar cada poder para que o equilíbrio entre as instituições prevaleça. Precisamos de um poder executivo que respeite a democracia, respeite a Constituição e respeite as prerrogativas atribuídas ao poder legislativo. Precisamos de um poder legislativo que legisle, principalmente sobre temas controversos, que decida e que não empurre ao Supremo Tribunal Federal a ausência de suas decisões, criando aí um desequilíbrio institucional muito grande. Precisamos discutir, no âmbito do Poder Judiciário, os limites para decisões monocráticas. O país precisa de equilíbrio, precisa de um ordenamento, precisa de diálogo. A falta de diálogo, ela não constrói nada. A falta de diálogo, ela continua a levar o nosso povo ao desemprego, à miséria e à crise econômica. É somente com diálogo que o país vai avançar. É somente com diálogo e respeito que o país vai construir aí o seu futuro. Muito obrigado pela sua participação. Dê o seu like para que você possa participar e receber informações dos novos programas. E até breve.